Quero contar um pouquinho aqui da minha história, que Deus, ele restituiu não só o meu casamento, mas também Deus restituiu a minha vida. Eu venho de restituições, né, do Senhor sobre a minha vida, eu venho de salvação do Senhor sobre a minha vida. Hoje eu costumo dizer que quem vê eu conversando ou falando não diz que essa pessoa era uma pessoa há 20, há 30, há 25 anos atrás, né? Porque Deus, ele me libertou das drogas, Deus me libertou do roubo, do mundo da perdição. E hoje eu contando aqui, as pessoas falam assim: é verdade isso? Verdade. O Senhor me tirou da perdição, o Senhor me tirou do mundo das drogas. E para me chegar até Jesus não foi fácil não, tá? Eu te confesso que para me chegar até Jesus, para me chegar a ter o conhecimento com Deus não foi fácil. Eu passei muita luta, muita peleja. Eu não fui para Jesus, eu não fui para Jesus na alegria, eu fui para Jesus na dor. Tem pessoas que costumam dizer, tem uns que vão pela alegria e outros vão pela dor. Eu fui para Jesus na dor. Eu conheci Jesus na dor. Foi na dor que eu conheci Jesus. Eu era filha de uma irmã, né? Filha da minha mãe, que serva do Senhor, andava na igreja. Sempre tinha culto dentro de casa, mas eu, criada na igreja, mas eu era uma pessoa ateu, eu não acreditava em Deus. Eu, com 13 anos de idade, eu não confiava em Deus, eu não tinha fé em Deus. E quando minha mãe chamava os irmãos dentro da casa para orar, as irmãs para orar, eu falava: já vem esse comedor de feijão para cá, esses irmãos que não sabem nem o que fala. E eu saía. Eu fugia muito de casa. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho, muito trabalho. Minha mãe já me pegou dentro da boca de fumo. Eu doidona de droga. Eu doidona de maconha, que no tempo era maconha com merla, né? Que hoje é a pedra, né? E antigamente nós costumávamos colocar, né? Que era a maconha, né? E a merla, né? Então eu, com 13 anos de idade, eu conheci o mundo da droga. Com 13 anos de idade, eu conheci o mundo da perdição. Com 13 anos de idade, eu conheci o roubo. Com 13 anos de idade, eu já não andava com quem não prestava. Então eu não tinha paciência de ficar em casa. Eu não tinha paciência, eu fugia de casa. Eu sei que esse testemunho aqui pode falar com mãe, com esposa também, que tem o seu esposo aí que tá viciado, né? E eu não tinha paciência de ficar em casa. Um certo dia eu entrei dentro do quarto e tive um sonho. Toda noite eu sonhava, sabe? O demônio, ele vinha no quarto, ele me batia, sabe? Muitas vezes eu sonhava dentro do inferno. E eu fugia muito de casa. Um dia tinha estourado uma boca de fumo perto da casa da minha mãe. E eles acharam que era eu que tinha denunciado aquela boca de fumo. Hoje até o meu jeito de falar Deus mudou. Porque eu falava muito em gíria. Eu falava muito em gíria. Eu andava muito com Ciclone, Sete Mares, Cid Play, essas marcas, sabe? E eu andava com pessoas que não prestavam. Mas era pessoa pesada mesmo. Pessoas que matavam, pessoas que roubavam, pessoas que, sabe? Eu andava com esse tipo de pessoa. E um certo dia estourou uma boca de fumo, sabe? Perto da casa da minha mãe. E eles achavam que tinha sido eu que tinha entregado a boca de fumo, sabe? E um certo dia... eu estava subindo o morro da casa da minha mãe e de repente, sabe? E aí eu estava subindo um morro, né? Que na casa da minha mãe é um morro. Eu estava subindo um morro. E aí chegando nesse morro vem ele e mais dois. Quando eu estava subindo o morro, ele falou assim: não vai ficar assim não. Eu vou dar um tiro na perna e um tiro na coluna. E eu vou deixar ela de cadeira de roda. Para que ela saiba que aqui existe lei. E eu era tão magrinha, meus irmãos. Eu era tão magrinha, sabe? Mas eu também não prestava não, sabe? E eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro como hoje, tinha um estante daquelas antigas na parede vermelha, sabe? E tinha um toca-CD que no tempo era toca-CD, que eles colocavam a fita, né? E tinha lá em cima do toca-CD da minha mãe a música Matos Nascimento, que cantava assim, tava um louvor e eu não podia falar isso pra minha família, sabe? E aí eu coloquei o louvor que dizia assim: vai chorando, geme, chora. E quantas vezes tu ficar desesperado, se preocupando, o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora o teu joelho e deixa as lágrimas. Eu escutei este louvor e comecei a chorar. Eu não sabia orar, e olha que eu fui criada dentro do evangelho. Eu não sabia orar, eu não sabia buscar a Deus. Eu xingava Deus, eu culpava Deus pelos meus problemas. Eu não sabia orar, eu não sabia buscar. E aquele momento eu comecei a chorar, aquele momento eu comecei a orar, aquele momento eu comecei a falar com Deus. Eu não sabia orar, mas eu só falei: Deus, me salva, né? Porque eu sabia que eu ia levar um tiro. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa comigo. Porque eu não estava mexendo com pessoas que não falavam e não cumpriam. Eu estava mexendo com pessoas que falavam e cumpriam. Meus irmãos, quando foi 3 horas da tarde, eu estava dentro da casa da minha mãe. Eu escutei 3 tiros do lado da... Eu escutei 3 tiros, porque dividia uma ponte, tinha a pista e uma ponte que dividia até a casa de um amigo meu, que também era amigo deste rapaz. E 3 horas, 3 e pouco da tarde, eu escutei 3 tiros.
E de repente, do nada, ele me gritou o meu nome pelo meu apelido. E falou assim, ó, acabou de entrar agora no hospital, acabou de levar 3 tiros, entrou na cadeira de roda. Ele falou que ia me dar 3 tiros, que eu ia entrar dentro do hospital, dentro de uma cadeira de roda. E naquele momento, eu não agradeci ao Senhor, só simplesmente chorei, porque eu não sabia. Então, eu venho de restituição, de restauração de vida. Porque eu venho passando por coisas da minha vida para gerar um testemunho. A minha conversão com Deus, quando eu aceitei Jesus, não foi fácil. Eu passei por muitas lutas, passei por muitas pelejas, eu enterrei um filho. Isso eu vou deixar para o segundo, sabe? Para o segundo testemunho que eu vou dar aqui. Eu enterrei um filho, então para mim chegar até Jesus não foi fácil. Minha mãe, todos os dias, minha mãe orava por mim. Minha mãe me tirou de dentro de uma bocada de fumo. Eu tava doidando de longe, eu vi minha mãe, eu corri para dentro de uma casinha de cachorro, cheia de telha de aranha. Meu olho vermelho, minha mãe me tirou daquela casinha do cachorro. Ela não desistia de orar por mim, ela não desistia de buscar por mim. Sempre ela profetizava na minha vida, ela sempre falava. E eu sempre fugia de casa. A minha família já tinha perdido a esperança. Eu era uma pessoa mentirosa, eu era uma pessoa que roubava as coisas de dentro de casa. Eu roubava as coisas da minha mãe, eu roubava as coisas da minha irmã. Porque eu não prestava. Só que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitas vezes você está aí e muitas vezes o seu filho pode estar passando pelo mesmo problema. Muitas vezes seu esposo pode estar neste momento num vício e você está desistindo. Você está dizendo assim, não tem jeito, acabou. Olha, eu aqui sou prova viva. Eu vou trazer aqui depois uma foto minha de quando eu andava no mundo. Eu sou uma prova viva, eu não sabia falar, eu só falava em gíria. Hoje até eu não falo mais, eu não sei nem o que é gíria mais na minha boca. Eu andava igual um homem, não que eu gostasse de homem, mas eu andava igual um homem. Eu ia para as feiras, eu roubava nas feiras. Um dia eu passei uma vergonha que eu fui roubar, a mulher pegou bem na hora. Então eu passei por coisa, por luta, por pelejas na minha vida. Porque eu não acreditava e não confiava em Deus. Aos meus 15 anos, 15 para 16 anos, eu engravidei. E eu tive o meu filho, o meu primeiro filho. E o meu primeiro filho não vai dar tempo de eu contar aqui. Eu quero que você deixe no comentário aqui a segunda parte. E compartilha esse testemunho. Compartilha esse testemunho. Porque eu sou prova viva de restituição. Eu sou prova viva que Deus, ele restitui. Quando eu lembro do meu passado, eu começo a lembrar, me vem uma emoção dentro de mim, porque eu sei que Deus, ele restitui, que Deus, ele salva, que Deus, ele cura. A sociedade não dava nada para mim, minha família não dava nada por mim, mas só que Deus olhou dos céus e falou, eu dou. E Deus dá valor nesta pessoa o qual você está orando, e você está dizendo, Deus, o Senhor não está me escutando. Na hora certa Deus vai resplandecer. Na hora certa Deus vai levantar esta pessoa das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Deus vai arrancar e Deus vai trazer um grande testemunho. Eu quero que você comente aqui, que eu quero trazer. Não vai dar para mim gravar todo aqui, mas coloca aqui no comentário a segunda parte, que eu vou trazer o meu outro testemunho de quando eu perdi o meu filho. Eu estou de pé hoje aqui para contar para você.